Bem-vindo de volta ao Filme Homem. Hoje vou mostrar a vocês um filme de drama e suspense policial de 2006. Homem Interior. Spoilers à frente. Atenção, e tome cuidado. No início do filme, um homem que se identifica como Dalton Russell preso em uma pequena cela. Ele proclama que recentemente executou o assalto a banco perfeito. Na cena seguinte vemos como o roubo foi consumado. Em Nova York, ladrões vestidos com macacões de pintor chegam em uma van do lado de fora de uma agência do Manhattan Trust Bank. Eles começam a descarregar o que parece ser material de pintura em carrinhos de mão. Dalton, que é um dos pintores, entra no banco e coloca duas grandes lanternas de alta intensidade em uma das pequenas mesas de serviço no centro do saguão do banco. Ele os liga e os aponta para duas das câmeras de segurança do banco, cegando-os. Dalton então se aproxima de um segurança e aponta uma arma para ele. Os outros pintores correm empunhando armas de fogo e lançando bombas de fumaça e subjugam os clientes do banco. Enquanto isso, um oficial de patrulha do NYPD que passava, o sargento Collins, vê fumaça saindo por baixo das portas do banco. Ao tentar abrir as portas, descobre que estão trancadas e liga para o despacho da polícia. Na delegacia, o detetive da segunda série, Kate Frazier, ao telefone com sua namorada Sylvia, que trabalha como secretária em outra delegacia. Eles estão discutindo uma investigação de corrupção que envolve um traficante de drogas desonesto que armou para fazer parecer que ele desviou uma grande quantia em dinheiro do tráfico de drogas. A acusação impedindo de ser considerado para promoção a detetive de primeiro grau. Em seguida, Frazier e seu parceiro Bill Mitchell são informados por seu comandante, Capitão Matthias Coughlin, que ele os designou para trabalhar na situação dos reféns que case acontecendo no Manhattan Trust Bank. Pulando com a oferta, eles correm para chegar ao banco. Enquanto isso case acontecendo, a polícia chega com força total ao fundo de Manhattan, incluindo oficiais de patrulha, um centro de comando móvel e a unidade de serviços de emergência azul. A notícia do assalto ao banco também é enviada ao fundador e presidente do banco Arthur Caso. Na cena seguinte, Frazier chega do lado de fora do banco e faz contato com o sargento Collins enquanto eles se preparam para trabalhar. No banco, os ladrões ouviram todos os reféns descerem para onde fica o cofre. Um dos assaltantes, uma mulher, separa os funcionários do banco dos clientes. Dalton anuncia que eles vão recolher os celulares e as chaves de todos. Ele então faz com que a ladra que ele chama de Stevie e separe os reféns homens e mulheres e ordene que se dispam. Dalton então distribui ternos de pintores com poucas máscaras e dark shades ordenando que todos os coloquem. Agora os reféns e ladrões são todos indistinguíveis uns dos outros. Enquanto isso, Frazier e Mitchell encontram o capitão Desu, John Darius. Ele anuncia que ele e Mitchell esperarão uma ligação de Darius no restaurante mais próximo assim que um briefing sobre a situação atual estiver pronto. Dentro do banco, um dos reféns case tossindo e espirrando incontrolavelmente. Agarrando-o, Dalton o leva até a porta e o empurra para fora. Incapaz de determinar imediatamente se ele é um ladrão ou refém, a polícia geme e o leva embora. Neste ponto, o filme começa a mudar entre o enredo principal. Pula para o momento em que Frazier e Mitchell entrevistam reféns após o término do roubo. Eles estão tentando escolher os perpetradores do resto dos reféns. No momento, Dalton e seus cúmplices passam pelo vault, os cofres e entram em um depósito onde estão vários artigos de papelaria e outros equipamentos de escritório. Em um escritório em outro lugar em Manhattan, uma consertadora de alta potência, Madeleine Witt, case entrevistando um sobrinho de Osama Bin Laden que case comprando uma propriedade. Na cidade, a entrevista é interrompida pela assistente de Witt, que avisa que o caso de Arthur case ao telefone. Witt atende a ligação e Caso, conhecendo a profissão de Witt, explica que ele tem um pequeno problema que requer uma pessoa com habilidades especiais e total discrição. Ela garante a ele que é mais do que capaz de fazer esse trabalho. O filme salta para as consequências do roubo. Frazier e Mitchell entrevistam um jovem que conta aos detetives que os criminosos se chamavam de uma variação de Stephen, Steve e o criminoso feminino. De volta ao presente, Witt e Case estão caminhando ao longo da margem do rio, discutindo o que Case precisa. Ele tem preciosas heranças de família dentro de seu cofre na agência do Manhattan Bank que Case sendo assaltada. Dentro de um centro de comando móvel fora do banco, os detetives descobriram que Dalton havia derrubado as câmeras do banco usando luz infravermelha. Isso torna difícil para eles examinar o roubo. Em seguida, os criminosos libertam o outro refém do banco. Suas mãos estão amarradas atrás dele em uma caixa e colocada em seu peito. Assim que for libertado,
O refém diz que é Vikram Valley, que é bancário. Em outro lugar em Manhattan, Witch faz uma visita ao prefeito e diz a ele que caso indo para a situação de refém, ela precisa dele para garantir que ela receba toda a cortesia das pessoas no comando. Witch claramente tem influência suficiente para fazer o prefeito fazer o que ela pede, embora não seja revelado de que tipo. Em seguida, Frazier abre a caixa que estava pendurada no pescoço de Vikram. Case vazio, embora haja uma demanda por escrito dos ladrões. Eles querem 2 ônibus e um avião totalmente abastecido e tripulado. Se suas exigências não forem atendidas, um refém será executado na frente das câmeras de TV a cada hora. No entanto, Frazier diz que os criminosos não vão nem tomar uma xícara de café até que ele fale com eles. Enquanto isso, Dalton sai e entrega a um dos policiais um pedaço de papel que instrui os policiais a entregar comida suficiente para alimentar todos os reféns. No centro de comando, um oficial sugere que enviem pizzas, pois as caixas de pizza podem esconder transmissores ocultos, permitindo-lhes ouvir mais conversas dos reféns. Dentro do banco, Beltis, um dos reféns, finalmente fica frustrado e tira sua máscara discutindo com seus companheiros reféns sobre sua perda de controle. Infelizmente, Dalton invade, agarra-o pelo tornozelo, arrasta-o para o depósito e dá um soco nele. As próximas pizzas com transmissores ocultos são entregues a Dalton. Através dos transmissores, o pessoal do centro de comando ouve uma língua estrangeira falada. Dentro do banco, Stevie entrega a arma a Stevie, tira as luvas e os óculos escuros e coloca uma máscara para os olhos como as que os reféns estão sendo obrigados a usar. Ela então começa a agir como se estivesse chorando histericamente em voz alta para os reféns ouvirem. Seu plano é aparecer como um dos reféns. Stevie a conduz rudemente para uma sala e a faz-se sentar. Ele então pega outra refém da mesma altura de Stevie, que ele trata com grosseria. Depois disso, ele a leva para outra sala, certificando-se de que todos os reféns estejam com suas máscaras e mantendo as mãos no chão. Na cena seguinte, Stevie é vista trabalhando no depósito, mas ela se parece muito com a refém de antes no centro de comando móvel. Os policiais estão revisando a gravação feita nas caixas de pizza grampeadas. No entanto, eles logo percebem que os ladrões os estão tocando quando descobrem que o áudio é uma língua estrangeira tocada nos transmissores Aydin Veroxa, o ex-presidente da Albânia falecido há 20 anos. De volta ao banco, Stevie e Dalton vão para o cofre do banco. Eles abrem cuidadosamente uma caixa e recuperam um envelope com o nome de Arthur Case e vários documentos legais. Debaixo do envelope há um grande número de bolsas de veludo preto e uma caixa de joias vermelha. Enquanto isso, Witch chega com o prefeito e convoca Frazier para uma reunião. Ela quer fazer contato com os ladrões lá dentro. Frazier é cético sobre a ideia, mas acaba concordando. Em seguida, ele finalmente faz contato com Dalton por telefone. O líder do roubo assume o comando, a visão do Frazier de que as muitas vidas inocentes em jogo forçam a cumprir as exigências anteriores de Dalton. O filme avança rapidamente para outro após a cena do roubo. Frazier e Mitchell estão entrevistando outro refém, mas o refém é claramente Stevie, embora os detetives não saibam disso. Stevie deu seu nome como Kenneth Emerjan. Dentro de uma das salas do banco, vários reféns conversam. Um deles, um homem chamado Shain, menciona que é professor de direito penal na Colômbia, ministrando cursos sobre genocídio, trabalho escravo e reparação de guerra. Ele também é um ex-advogado. Em seguida, Frazier se encontra com Witch fora do centro de comando e contata Dalton dentro do banco para que Witch possa falar diretamente com ele. Witch diz a Dalton que se ela puder garantir que certos interesses sejam protegidos, ela pode ajudá-lo a conseguir o que ele veio buscar. Depois que ela garante a Dalton que não é funcionária do banco nem policial, ele diz a ela que ela pode entrar no banco e falar com ele cara a cara. Frazier e 2 oficiais escoltam Witch até as portas do banco. Uma vez dentro do banco, Witch apresenta sua oferta ao líder do roubo. Se Dalton desistir agora, ela pode garantir que ele não receberá mais do que a pena mínima de prisão e quando for concluída, ele terá $2 milhões esperando por ele para escolher de um lugar seguro. Dalton surpreendentemente recusa. Ele então pede a Witch para contar a ele sobre os interesses que ela casa e tentando proteger. Ele então conta a ela uma história sobre um americano que trabalhava como balconista de um banco suíço durante a Segunda Guerra Mundial. Ele usou sua posição com os nazistas para enriquecer enquanto as pessoas ao seu redor estavam sendo despojadas sob a mira de uma arma de tudo o que possuíam e então usou seu dinheiro de sangue para abrir um banco em Nova York. Na verdade,
o homem que Dalton Casey descrevendo é Casey. Dalton então mostra a ela a documentação legal que tirou da caixa que ela procurava, dizendo agora pertence a ele. Dalton os Casey mantendo como uma alavanca se ele for capturado e levado a julgamento pelo roubo. Whit e o caso de seu empregador terão que usar todos os seus recursos para tirá-lo do gancho. De volta ao banco, Frasier interroga Whit sobre a conversa com Dalton. Whit acredita que Dalton não matará ninguém, mas Frasier não case convencido. Na cena seguinte, seguem-se mais interrogatórios pós-roubo. É revelado que Pertz, o refém que tirou sua máscara e foi socado por Dalton, é Stevo, mostrando que todos os três Stevens agiram em algum momento enquanto se passavam por reféns. Tudo parte do ato para que todos os três Stevens aparecessem como reféns. Frasier e Mitchell também são vistos entrevistando Stevie, mas Stevie não cede e os detetives não conseguem identificar nada que o separe dos outros reféns. No momento, Frasier acredita que Dalton os case paralisando. Ele então liga e blefa para ele, dizendo que o avião exigido case pronto, mas Frasier precisa entrar no banco e garantir que os reféns estejam bem e que nenhum deles tenha sido morto. Dalton concorda. Em seguida, Frasier é conduzido ao banco e Dalton o conduz por uma série de escritórios conectados, onde os reféns estão sentados mascarados e vestidos da mesma forma que Dalton e os outros ladrões. Uma vez perto da porta de saída, Frasier oferece a Dalton um aperto de mão que acaba sendo uma manobra para fazer Dalton baixar a guarda apenas o tempo suficiente para Frasier agarrá-lo e derrubá-lo no chão. Infelizmente Stevo case lá com seu rifle enfiado nas costas de Frasier. Eles o empurram para fora do banco onde ele se encontra com Mitchell. Frasier entra no centro de comando e informa Darius, mas só então Dalton e seus homens matam um refém enquanto Frasier e os outros agentes observam a filmagem, profundamente abalados. Em seguida, Coughlin e Darius estudam as plantas do banco com outros policiais se preparando para invadir o banco e acabar com a situação. Eles decidem usar balas de borracha para evitar baixas de reféns, mas na manhã seguinte Frasier é inteligente o suficiente para perceber que a caixa de metal enviada com Vicon foi grampeada com um dispositivo de transmissão. Dalton os havia incomodado primeiro, pois sabia sobre a invasão planejada do banco, que estava sendo planejada há muitas horas. Agarrando um microfone, Frasier avisa freneticamente Darius sobre o transmissor, mas Darius se recusa a desistir. Ele diz que vai invadir o banco agora. Dentro do banco, Dalton alerta os três Stevens. Eles colocam granadas de fumaça enquanto todos os reféns são levados para o corredor. A polícia quase prestes a começar seu cerco na margem quando de repente a porta é aberta com um pequeno explosivo. Alguns de cada vez, pessoas com roupas de pintor começam a correr implorando para que a polícia não atire. Apesar disso, alguns oficiais abriram fogo com balas de borracha até que o capitão Darius ordenou que esperassem. Todas as pessoas são reunidas e deitadas no chão. Eles são algemados e as máscaras são removidas. Em seguida, os oficiais e detetives da ESO abrem caminho para o banco, varrendo o local cômodo por cômodo. Imediatamente eles começam a encontrar evidências de que, assim como Frasier deduziu, não foi um roubo comum. Nenhum dinheiro de banco foi roubado. Os rifles deixados para trás pelos três Stevens para que pudessem fugir com os reféns e serem indistinguíveis deles não são reais. São brinquedos. No banheiro feminino encontram um saco branco usado para cobrir a cabeça do refém assassinado com um tubo injetor escondido de corante vermelho. Prova de que a execução anterior do refém foi encenada e ninguém foi realmente ferido. Enquanto isso, todos os reféns são levados à delegacia para interrogatório. Os policiais pegam o nome de cada refém e os fotografam antes de colocá-los nos ônibus. Stevie dá seu nome verdadeiro como Valery Kepsak e o advogado assídico professor refém dá seu nome como Shine. Um pouco depois, Frasier e Coughlin se encontram em uma sala de conferências e o primeiro dá alguém detalhes de como todo o caso foi planejado de maneira completa e impecável. Cada refém viu fotos e foi questionado sobre qualquer um que se destacasse de alguma forma, mas cada refém tem pelo menos algumas pessoas que os descartariam como suspeitos. Coughlin diz a Frasier para enterrar o caso. Quando Frasier se levanta para sair, Coughlin pensa sobre ele. O dinheiro desaparecido que Frasier foi acusado de desviar foi encontrado. Ele case fora de perigo. Frasier fica bastante surpreso e não de uma maneira totalmente agradável. De volta ao escritório, Frasier descobre que uma caixa de segurança 392 não case nas listas registradas. É a mesma caixa de onde Dalton e sua equipe retiraram os documentos dos casos. Agarrando sua jaqueta, ele diz a Mitchell para ir com ele. Frasier então vai ao tribunal e encontra Madeleine Whit esperando por ele. Ela o confronta ao ser instruída a enterrar o caso,
lembrando de seu acordo. O acordo acaba promovendo Frazier a um grau superior de detetive se ele aceitar enterrar o caso. Mas Frazier mostra seu trunfo. Uma caneta de escrita simples que continha um dispositivo de gravação oculto. Frazier reproduz uma gravação quando estava no sul com Whit e o prefeito. Ele estava com a caneta no bolso do paletó. A gravação capturou o prefeito ordenando a Frazier que desse a Whit tudo o que ela precisava no roubo ou sua carreira terminaria, fosse ele culpado pelo desfalque do dinheiro das drogas ou não. Frazier tenta pressionar o branco sobre Arthur Casey. Ele sabe que Casey escondendo algo. Whit pede novamente para Frazier deixar tudo em paz. Mas ele sai sem responder. Na cena seguinte, Whit marcha descaradamente para um clube masculino exclusivo para confrontar o caso sobre o fato de que os ladrões estavam atrás de mais do que apenas os documentos escondidos no cofre do caso que continham as evidências de seus crimes. Ela sabe que ele deve ter verdadeiros objetos de valor preciosos e só há uma coisa que eles poderiam ser: o que os nazistas usaram para pagar diamantes de caixa e, como acrescenta o caso, havia um anel Cartier de valor incalculável que pertencia a um rico banqueiro judeu parisiense e sua família. Casey poderia facilmente ter salvado suas vidas, mas os nazistas deram a ele o anel para atraí-los. Casey então preenche um cheque para Whit como pagamento por seus serviços antes de ela decolar. O filme Casey de volta a Dalton repetindo seu monólogo de abertura. Ele casa em sua cela segurando uma das bolsas Black Velvet olhando para os diamantes dentro dela. Ele junta alguns pertences que tem em sua cela apagando duas pequenas luzes. Ele empurra uma parede em sua cela e é revelado que ele nunca esteve na prisão, mas se escondendo atrás de uma parede falsa que ele e seus associados construíram na sala de suprimentos do banco com provisões suficientes para esperar até que todas as notícias sobre o roubo tivessem ferveu. Ele então sai cuidadosamente para a área pública do banco. Do outro lado da rua, Kenneth Valeria e Darius estão esperando em um SUV. Também vemos Shane sentado com eles. Acontece que ele também fazia parte do trabalho o tempo todo. O Mastermind por trás disso. Eles veem Frazier e Mitchell entrando no banco e ligam às pressas para Dalton em seu celular para avisá-lo. Mas Dalton não tem medo de chegar ao ponto de esbarrar acidentalmente em Frazier quando ele e Mitchell entram no banco. Ele então sai do banco sem ser notado e entra na van que o espera, onde é saudado com um beijo de Valeria e apertos de mão de Kenneth, Darius e Shane. Quando Shane percebe que Dalton não case com o anel, Dalton diz que o deixou no cofre, mas garante a Shane que casa em boas mãos. Dentro do banco, Frazier e Mitchell inspecionam o cofre 392. Eles ficam surpresos e se divertem ao encontrar um pacote inacabado de chiclete Juicy Fruit, mas também encontram uma caixa de joias contendo um anel requintado de ouro e diamante. Há também um pequeno pedaço de papel com as palavras Sigonel rabiscadas nele. Em seguida, os detetives vão ver Casey em seu escritório. Frazier revela o que descobriu durante a investigação para mostrar que sabe que Casey contratou Madeleine Whit para manter Frazier sob controle e que o próprio Casey é culpado de alguns crimes graves. Ele mostra o anel a Casey avisando que ele vai segui-lo. Frazier então vai a um restaurante exclusivo onde o prefeito Casey almoçando com Madeleine Whit. Ele dá a Whit a caneta com a gravação incriminatória que ele usou como alavanca contra ela. Frazier chega em casa à noite, onde é saudado por Sylvie enquanto guarda sua arma e escudo e sua placa de reconhecimento por sua promoção à primeira série. Ele percebe, há um pequeno objeto no bolso do paletó. Alcançando dentro, ele fica surpreso ao encontrar um diamante pequeno, mas lindamente lapidado. Ele sorri para si mesmo em diversão ao perceber que Dalton foi o homem que esbarrou nele na entrada do banco. Além disso, como sinal de respeito, ele passou o diamante para Frazier para que o detetive pudesse fazer um anel de noivado adequado e pedir Sylvia em casamento. Esse foi todo o vídeo. Espero que tenham gostado. Clique no botão gostei e inscreva-se para assistir a mais vídeos como este. E não se esqueça de ativar as notificações. Obrigado por assistir.